Gênesis, capítulo de número 36, e o versículo de número 24, diz assim a palavra de Deus: E estes são os filhos de Zibeão, Aiá e Aná. E este é o Aná que achou as fontes termais no deserto, quando apacentava os jumentos de Zibeão, seu pai. E este é o Aná que achou fontes termais aonde? No deserto. Aleluia. Diga comigo: Senhor Jesus, fala comigo tudo que eu preciso. Tudo que eu preciso. Amém. Tome o seu assento aí, em nome de Jesus, meu irmão e irmã. Quem nunca passou por provações e dificuldades na sua vida e na sua história? Todos nós passamos ou ainda vamos passar. Isto não é uma possibilidade na vida de alguém. Todos nós passaremos por tribulações. João 16:33, Jesus disse: no mundo tereis aflições. Jesus não fala sobre uma possibilidade de nós termos aflições. Jesus não fala, talvez vocês terão aflições. Não, a palavra é uma afirmação: no mundo tereis. E crente, irmão e irmã que está aqui, os que estão pela internet, quando passam por lutas, por tribulações, colocam diversos nomes nesse processo. Uns chamam de vale, outros chamam de caverna. Tem gente que diz: irmão, estou passando num vale tremendo, estou passando numa caverna terrível. Outros chamam de quê? Deserto. Estou passando um deserto. Por quê? Porque deserto é sinônimo de dificuldade. Não há como nós falarmos de desertos na Bíblia e não lembrarmos do povo de Israel que padece 40 anos no deserto, até que toda uma geração morresse. 603.448 homens de 20 anos acima. Só 2 vão entrar na terra que mana leite e mel, que não estava no deserto, mas depois dele, Josué e Caleb, que venceram os desertos, que venceram as aflições, que venceram as dificuldades. Então todos nós passaremos por dificuldades. O texto bíblico que nós lemos, capítulo 36 do Gênesis, está dentro de um contexto de genealogias. Aiá e Aná são descendentes de Esaú. Quem era Esaú? Irmão de Jacó. Esaú é o irmão de Jacó que toma mulheres cananeias e tem filhos com elas. E Gênesis 36 está relatando o quê? A descendência de Esaú. E no meio desta genealogia que ninguém gosta de ler, mas que traz às vezes pérolas como estas, algumas que já falamos em outros cultos de quinta-feira, como foi o caso de, me ajude aí, até esqueci o nome do irmão agora, misericórdia, 1 Crônicas, capítulo 4, Jabes, oh glória a Deus, no meio de uma genealogia. Agora nós nos deparamos com outro versículo no meio destes nomes e suas descendências. Aná. Este é o Aná que achou fontes termais no deserto, quando apacentava os jumentos de Zibeão, seu pai. Aná é o personagem que cuidava dos jumentos ou das mulas de seu pai, numa região de dificuldade, de deserto. Mas também foi aonde a história dele foi transformada. Foi no mesmo lugar, no deserto da dificuldade, no deserto do trabalho, no deserto da escassez, no deserto de cuidar daquilo que não era seu. Foi ali que a história de Aná foi transformada. Irmãos,
nem todas as tribulações e angústias durarão para sempre. Na verdade, a vida cristã é uma vida de altos e baixos, é uma vida de montes e vales, é uma vida que intercala de manhãs de alegria e noites de choro. Mas em todas elas, quando estamos com o Senhor, nós descobrimos o Deus que nos consola, o Deus que está presente. Na verdade, muitos de nós só teremos encontros verdadeiros com Deus no dia da angústia, no dia do vale. Quando vamos descobrir o Deus que traz cura, quando o médico não tem como mais o que fazer, quando o remédio não tem mais efeito? Quando nós passarmos por aí. Quem aqui ora pedindo Jesus, manda uma doença para nós? Ninguém pede, mas nós passamos por isso, porque enquanto estamos aqui, estamos sujeitos a passar pelos desertos. E esse personagem bíblico passeava, trabalhava e convivia com o deserto todos os dias. Só que deserto não é o fim na história de Aná. Deserto, muitas vezes, é o lugar onde Deus nos leva para se revelar a cada um de nós. Eu lembro do texto bíblico de Oséias capítulo 2, versículo 14, se não me falha a memória. Deus estava falando com o povo de Israel: eu levarei vocês ao deserto e eu falarei ao coração de vocês. Deus estava falando com o povo: eu vou tirar vocês da comodidade e vou levar vocês para a dificuldade, para poder falar, para poder ter acesso ao coração de vocês. Deserto é símbolo de lutas, batalhas e resistência, mas é no deserto onde muitos personagens da palavra de Deus tiveram experiências sobrenaturais com Deus. Eu me atrevo a lhe dizer, irmão e irmã, você que está aqui hoje, nesse culto, talvez passando por um deserto, como o deserto de Aná, como o deserto que muitos personagens da Bíblia passaram, mas é no deserto que a graça de Deus estará contigo e te ajudará a suportar aquilo que é necessário. É no deserto que a presença de Deus te sustentará. Irmãos, foi no deserto que o maná descia todos os dias pela manhã. Foi no deserto que a nuvem estava sobre o povo durante o dia e os protegia pelo calor, por causa do calor. Foi no deserto que a coluna de fogo os guardava à noite por causa do frio. Foi no deserto que o Espírito do Senhor levou Jesus para ser tentado pelo diabo, e foi no deserto que Jesus venceu o diabo pelo poder da palavra de Deus. Foi no deserto que Sansão venceu 1000 homens com uma queixada de jumento nas mãos. Talvez o que nós estejamos lidando e chamando de dificuldade, dor e tribulação seja aquilo que Deus tem preparado para se revelar a nós de forma extraordinária. Talvez nós chamamos de luta aquilo que Deus chama de escola. Talvez nós chamamos de angústia aquilo que Deus chama de formação para nós. Eu conversei com um irmão esses dias e ele me disse: pastor, de outra cidade, outra denominação, nós estávamos num projeto de escrever um livro com 12 escritores, estamos, e eu coloquei uma pressão nele, e ele falou: pastor, mas não me coloque tanta pressão. E eu lembrei de algo, meus irmãos, e falei a ele, e eu disse: meu irmão, mas é a pressão que faz o grafite se tornar um diamante. E ele disse: glória a Deus. Digo: varão, não tenho pressa não, só me entregando hoje mesmo, está tudo certo. É na pressão, é aquilo que nós achamos que é impossível, é difícil até mesmo de digerir, não é?
Aqueles momentos que nós achamos que não vamos suportar, é ali que a graça de Deus se revela. Onde foi que o anjo do Senhor consolou Jesus? Foi no Getsêmani, estando com ele. Onde foi que Jacó teve um encontro com Deus, que transformou a história dele e mudou o nome dele para Israel? Foi no Val de Jaboque, no momento da dificuldade e da angústia. Diga comigo: deserto para Deus é escola. Não, irmão, você está muito desanimado hoje. Diga, eu não sou muito de falar isso, mas diga para o seu irmão aí, aponta o dedinho para ele e diz: o seu deserto é a sua escola. Diga para ele, é no seu deserto. Diga para ele que Deus se revelará. Aleluia. O deserto é a escola que Deus usa para trabalhar com o seu povo. E neste simples versículo de 36, 24 de Gênesis, nós encontramos pelo menos 3 lições importantes para nós. Deus quer fazer algo conosco e quer nos dar graça para que nós entendamos que o nosso deserto é o lugar onde a glória de Deus se manifestará. Eu vou repetir para ver se você entra no culto hoje. É no deserto que Deus quer manifestar a sua glória, quer trazer experiência. Por isso eu lhe pergunto: quem pode adorar a Deus mesmo no deserto? Irmãos, Aná está nos ensinando. Coloque aí o versículo, por favor, 36, 24 de Gênesis. Esse versículo tem verdades riquíssimas para nós. A primeira lição que nós aprendemos com Aná é que os desertos nos revelam. Há Provérbios capítulo 24, se não me falha a memória, tão conhecido, diz assim: se te mostrares fraco no dia da angústia, é porque a tua força é pequena. Se o deserto é o lugar onde Deus trabalha e toca-nos e move e se manifesta em nós, mas também nos prova, deserto é o lugar onde nós nos revelamos. Dia de angústia revela o que está dentro de nós. Irmãos, quando passamos pelos desertos, por dificuldades, o que está escondido dentro de nós se manifesta. Se tem gratidão a Deus, louvores a Deus serão entoados. Se tem coisas ruins, ingratidão, murmurações sairão da nossa boca. Por que Deus me prova? Por que Deus faz essas coisas? Por que isso? Por que aquilo? É como o irmão Leonardo falou, a dúvida e a fé não caminham juntas. Tiago chega a dizer que de uma mesma boca não tem como proceder bênção e maldição. Então o que é de Deus e o que não é, não estão habitando dentro do mesmo coração, meus irmãos. E onde nós somos revelados? No meio dos desertos. Por quê? Pela concepção do deserto. O deserto na vida do povo de Israel foi um lugar transitório ou um lugar permanente? Não, irmão, acorda em nome de Jesus. Transitório ou permanente? Transitório, porque não existe deserto que seja eterno. Desertos são passageiros, mas são no meio dos desertos que nós nos revelamos, se somos verdadeiros adoradores ou falsos adoradores, se somos de Deus e nascemos de novo, ou se nós tivemos um encontro apenas com a religião. Se nós somos verdadeiros crentes ou se nós somos apenas simpatizantes da fé. Deserto é o lugar que nos revela, se nos revela ansiosos ou pessoas que confiam e esperam no Senhor. São os desertos que nos revelam pela sua concepção. Deserto é um lugar transitório, passa, nós não vivemos lá, mas ele está revelando o que está dentro de nós, qual é a nossa essência. O deserto também nos revela pela condição do deserto. É um lugar solitário, é um lugar estéril. Dificilmente o que é plantado em um deserto nasce. Por quê? Pela escassez de água.
Agora, onde está Aná apacentando os jumentos de seu pai? No deserto. O deserto nos revela se vivemos por fé ou por vista, revela se nós somos pessoas que andam pelos sentimentos ou pela direção de Deus em Cristo Jesus. Eu lhe pergunto nessa noite, o que o seu deserto tem revelado? O que o seu deserto tem revelado? Um crente que desanima ou um crente que busca força em Deus? Uma família que se une para vencer ou uma família que briga e se divide? Um verdadeiro servo de Deus ou alguém que só estava fingindo ser quem não é? Porque não tem máscara no deserto, irmão. A máscara no deserto cai, e o que permanece, o que está aqui dentro de nós. Quem nós nos revelamos nos meios dos desertos? Quem somos no meio do deserto? Somos aquilo que de verdade somos e não podemos esconder. Quando passamos por dias de dificuldades, revelamos o que está dentro de nós. Irmãos, o que você e eu estamos revelando no deserto da nossa história? Como assim, pastor Marcelo? Vou lhe explicar. O dia que não tem uma roupa bonita para vir no culto, só aquele sapatinho furado, pintado de branco. Deixa eu ver, esse aqui está meio pintado, viu? Deixa quieto. A meia furada, uma roupa velha, batida. Abre o frigorífico, não tem talvez a comida que gostaria, ou está passando literalmente um momento de escassez. Que abre o grifo, a torneira, na expectativa de que algo aconteça, saindo uma aguinha pelo menos para enganar a fome que chega. Quem nunca fez isso? Enche a barriga de água para dormir, para ver se na esperança do outro dia alguma coisa de Deus pode acontecer. É aí que nós nos revelamos. Quando temos um parente no hospital, quando temos uma porta que está diante de nós e nós oramos, irmão Vinícius, hoje, amanhã, depois, mas a porta não abre, Deus vai trabalhando conosco. Quem nós revelamos? Quem nos revelamos? Quando somos contrariados, quem nós nos revelamos no meio do deserto? Porque Aná teve a graça de descobrir algo novo no meio do deserto. O deserto, além de nos revelar, o deserto nos prova. Deserto é o lugar onde Deus trabalha no íntimo dos nossos corações. Foi no deserto que Aná foi provado. 36, 24 do Gênesis. Foi no deserto que Aná foi provado naquilo que diz respeito à sua existência. Olha o versículo. Olha o versículo comigo. E este é o Aná que achou as mulas no deserto. Quando? Eu até anotei aqui. A expressão quando implica tempo. E tempo e seu tempo estava relacionado ao deserto. Ou seja, a rotina de Aná era todos os dias ir para o deserto. O tempo de Aná era gastado no deserto. Isso fala de diversas coisas. Se o deserto nos revela, o deserto também nos prova. Prova onde? Prova no sentido da nossa existência. Quando nós não conseguimos olhar para dentro de nós, quando estamos presos numa rotina esmagadora, debaixo de guerras, e o problema não são quando as guerras estão do lado de fora, o problema são quando elas estão aqui do lado de dentro. E Deus começa a trabalhar o quê? Na identidade da gente, no sentido da vida, trabalhar nas nossas relações pessoais, ou seja, dentro de nós mesmos. E começa a nos provar na nossa existência. É aquele dia que você está cansado de viver a mesma vida, com as mesmas coisas, do mesmo jeito, e não ter o resultado que precisa ou que espera.
Então o deserto nos prova, o deserto revelou Aná, o deserto revela quem somos, mas o deserto também nos prova em quem nós somos. Em segundo lugar, o deserto nos prova no que fazemos. Quando apacentava, irmãos, ele estava no deserto, mas ele estava fazendo alguma coisa. Então, além de ser provado no quando, na sua existência, no seu sentido de viver, ele estava sendo provado naquilo que fazia. Ele estava fazendo algo no deserto, apacentando. Nós somos provados também aí. A função de Aná implicava dar de comer, a sua profissão. Ele não lucrava com a profissão que exercia. Ele não tinha remuneração. Por exemplo, trabalhava, mas o seu pai não lhe pagava. Porque a forma de viver naquele tempo era ter um lugar para dormir e ter comida para comer. Então ele tinha o que? Abrigo, mas não tinha recompensa. Ele não era um trabalhador qualquer, ele era um filho. Então filho não tem salário, filho tem que trabalhar para ajudar o pai. Então, além de ser provado na existência, ele era provado no trabalho que fazia. E quantos de nós somos provados aí? Trabalhamos e às vezes nem o dinheiro que tinha para receber, recebe. Se esforça, mas parece que o resultado não chega. Vai a semana inteira, Jesus vai na frente, trabalha, se esforça, se dedica, mas na hora de receber o salário, pequenininho. Deus provando, irmão. Deus trabalhando. Porque o deserto também nos revela. Porque o deserto também nos prova. Prova na nossa existência e prova na nossa competência no que fazemos. Mas em terceiro lugar, o deserto também nos prova. Ele apacentava os jumentos de Zibeão, seu pai. Então o que ele cuidava não era dele. Ele fazia um trabalho que não recebia no meio de um deserto. Que trabalho legal, hein? Quem gostaria de trabalhar que nem Aná? Ninguém. O lugar era difícil, a condição não era boa, não recebia pelo que trabalhava e ainda assim ele cuidava daquilo que não era dele. Ele era provado naquilo que nós temos, na nossa dependência. Os jumentos não eram dele, eram do pai. Sonhava e se gastava pelo desejo e propósito de terceiros. São pessoas que são provadas dependendo dos sonhos e das condições que alguém lhe proporciona. Nunca é por aquilo que faz, mas porque faz cuidando daquilo que não é seu, é do outro. Não conquista, mas ganha para o outro. Não conquista para si, mas conquista para outros. Quantos de nós estamos sendo provados aí, irmãos? Cuidando daquilo que não é nosso, dependendo do sonho e das condições de alguém. Qual é o resultado disso? Frustração, perca dos sonhos, medo de projetar algo. Vive da experiência do outro, mas não a sua experiência. Porque o deserto nos prova. Porque o deserto é a escola que nos revela. E é o lugar onde Deus usa para nos moldar. Mas há uma terceira coisa que acontece na vida de Aná, que Deus quer fazer na nossa história, meus irmãos. O deserto, além de nos revelar, além de nos provar, também nos direciona a algo. Talvez você entrou nesse culto hoje dizendo: Jesus, por que eu estou passando o que eu passo? Por que vivo o que estou vivendo? Por que minhas condições são essas? E as coisas não saem do lugar, não muda, a porta não abre, não cresço, não desenvolvo. Sinto que posso ir além e não vou. Parece que tem algo que me prende. É Deus trabalhando. É Deus moldando. É Deus pegando no interior da gente, irmã Marlene, ó. Como diz o castelhano, machucando, moendo.
tocando aonde os nossos olhos não podem ver, trabalhando em nós, no íntimo de cada um de nós. Por quê? Porque Deus sabe que o deserto pode ser a oportunidade de algo novo, de algo direcionado por Ele. Onde foi que Aná encontrou um manancial de águas? No deserto. O deserto te direciona a descobrir alguma coisa. Deserto te direciona a buscar aquilo que está escondido, mesmo no momento de maior dor. Nós precisamos encontrar as fontes, os mananciais que estão nos desertos da nossa história. A palavra que é usada aqui, ele achou, ele descobriu, implica em atividade, decisão, observação, ir além da superfície, da rotina e do normal. É alguém que vê por detrás do que está vivendo. É alguém que está onde está, mas está procurando alguma coisa nova. Está ao seu redor buscando. Eu estou fazendo o que eu faço, mas eu sinto que Deus tem algo a mais aí. Eu sinto que Deus me trouxe aqui, não foi só para vir aqui, tem algo a mais aí. Eu sinto que Deus me colocou nesse trabalho para trabalhar, mas tem alguma coisa a mais aí. É como se você entrasse na casa de alguém para trabalhar, como eu já vivi isso algumas vezes, e dentro do trabalho Deus começasse a lhe dar direções. São mananciais escondidos no meio dos desertos, e você começa a falar de Jesus, e Jesus entra na casa, e já não é mais o trabalho, agora não é mais um deserto, agora é um manancial de águas. Oh, glória a Deus. Provérbios 25:2, a Bíblia diz que a glória de Deus é encobrir o negócio, mas a glória dos reis é revelá-los. Nós precisamos entender que o deserto nos prova, o deserto nos revela, mas o deserto também nos leva a descobrir o que está escondido. É no deserto que nós vamos encontrar o maná. O maná não, o manancial. O que então nós precisamos fazer, irmãos? Discernir no meio do deserto. Parar de murmurar no meio do deserto. Por que, meu Deus? Que vida miserenta, Jesus. Que vida ruim. A mulherzinha que o Senhor me deu, o hominho que o Senhor me deu, Jesus, uns fiotinhos desses de cruz credo, misericórdia. Reclama de tudo, reclama do Pingo Doce, do Mercadona, do Lidl. Nada tá bom, nada presta. Muda de cidade, chega lá e vive a mesma vida reclamando de tudo. Só não muda de vida, irmão. Muda de igreja, mas o problema é você, vai estar lá também. Aleluia. Tem que descobrir o que está escondido no deserto. Irmãos, tem um manancial de águas aí. Tem algo aí, tem uma bênção de Deus que está escondida. E quando nós vamos descobrir? Quando amadurecermos no meio do deserto. Se a irmã Gabriela vai para o deserto e vive com a cabecinha baixa, dizendo: tadinho de mim, que meu pai, que não me quer bem, o Zibeão me mandou para cá para cuidar dessa jumenta daqui. Eu não sei como é que cuida de jumenta no deserto. Se ele vive a vida assim, eu disse, como é que ia descobrir manancial de águas? Mas eu imagino Aná diferente. Postura de quem tá com Jesus no coração. É deserto, o jumento não é meu, o lugar não tem condições, mas tem alguma coisa a mais aqui. Minha vida não está nas mãos do acaso e nem do destino, e muito menos de horóscopo, de astros. Minha vida está nas mãos do Senhor. Tem alguma coisa no meio do deserto. Foi onde Aná descobriu manancial de águas. No meio do deserto. Nós precisamos descobrir aquilo que está escondido. Tem lições de Deus no meio dessa prova que você e eu estamos passando. Já dizia o hino da harpa: os mais belos hinos e poesias foram escritos nos dias de tribulação. Sabe quando nós vamos encontrar os mananciais?
quando nós entendermos que de fato o deserto é preparo. Deserto é o lugar onde Deus fortalece os seus guerreiros e guerreiras. Aquilo que nós chamamos de angústia, Deus está chamando de oportunidade nova. Você nunca seria o homem de Deus que você é, e a mulher de Deus que você é, se você não tivesse passado pelos lugares que você passou. Eu lembro de T.D. Jakes, que é um grande escritor, Bispo Jakes, né, do Texas, se não me falha a memória, Houston, não me lembro o nome da cidade. Ele diz num testemunho que alguém chega a ele depois de um culto e diz assim: pastor, ore para que eu tenha a mesma unção que você tem. E ele coloca as mãos sobre aquela pessoa e começa a dizer: Senhor, dê a ela um pai que a abandone no momento que ela mais precisa. Senhor, dê a ela uma mãe que morra doente de um problema nos rins. E a pessoa diz: não, pastor, eu não quero isso. E o pastor olha para aquela pessoa e diz: não há como você ter o que eu tenho se você não passar por onde eu passei. E ele olha para ela e diz: porque é daí que vem a minha unção. Irmãos, é no meio do deserto que Deus quer te revelar o manancial. Durante anos Aná foi conhecido como apacentador de jumentos, mas Deus estava mudando a história de Aná num lugar improvável, na condição difícil. Agora ele não era mais conhecido por cuidar dos jumentos de seu pai, ele seria conhecido por descobrir mananciais que estavam escondidos. Aleluia, levanta a tua mão ao céu aí. Irmão e irmã, é o que Deus quer fazer. Deus quer mudar os rótulos que foram colocados sobre a tua vida. Deus quer te dar algo novo no meio do deserto. A graça de Deus que está sobre nós nos habilita a descobrirmos algo novo no meio das circunstâncias mais difíceis. Deus vai abrir os teus olhos. Deus vai abrir o teu entendimento. Recebe essa palavra. A graça de Deus te capacitará para no momento da dificuldade, no momento da escassez, novas ideias virão, portas novas serão abertas, haverá um propósito novo. Deus te usará no meio do deserto para levar a bênção dele para outras vidas. Aleluia. Quem crê nisso, glorifique o nome dele. Aleluia. Quem é Aná no final do versículo? Não é mais apacentador de jumentos, é descobridor de mananciais. Quem é Aná no final do versículo? É alguém que recebeu um novo propósito de Deus, deixou a velha história para trás, descobriu algo que serviria de bênçãos para todos que estavam à sua volta. Agora Aná tem uma decisão, e eu termino aqui para orarmos. Se vingar, não vou contar para ninguém, quem vai beber da água é o jumento. Ou abençoar outras vidas, ou abençoar quem lhe condicionou a estar no deserto, ou levar provisão para quem lhe permitiu passar pela escassez, ou se vingar de quem lhe mandou para lá. Aná precisava tomar uma decisão, só que Aná levou o povo até o manancial de águas. Eu lhe pergunto, o que você fará quando Deus mudar o cenário? O que eu farei quando Deus abrir as portas? Vamos nos vingar de quem nos machucou? Vamos ferir quem nos feriu? Vamos bater em quem nos bateu? Ou nós vamos dizer, eu descobri algo que serve para todos nós, eu descobri algo que abençoa a todos nós. Irmãos, imagina se Aná tem irmãos, e tem. Aiá não estava no deserto, mas aquele meu irmão comendo a comida boa do meu pai, e eu estou aqui no meio de um deserto cuidando de jumento.
aquele aiá que vai comer lá. A maior riqueza daquele tempo era água. Onde quem tinha água tinha vida, tinha plantação, tinha animais, tinha tudo. Só que Aná decidiu levar a bênção até mais alguém. Fica de pé em nome de Jesus. Talvez você passou por dias de silêncio no deserto. Talvez você passou por dias de escassez no deserto. Talvez você passou por dias de provações terríveis, solidão, abandono, dificuldade. Só que Deus lhe trouxe aqui para lhe dizer: não é o fim. Tem esperança no meio do deserto. Aleluia. Tem refrigério no meio do deserto. Tem manancial de águas, irmão Serafim, no meio do deserto. Tem algo que Deus quer fazer conosco. Tem algo que Deus quer fazer na sua vida. Tem um propósito por passarmos pelo que passamos. Tem algo que Deus quer fazer aí. A questão é, depois que tudo for transformado, o que nós faremos? Eu amo a história de José do Egito. Ele é tido como um dos maiores exemplos de Cristo do Antigo Testamento. Porque Jesus foi vendido, José foi vendido pelos irmãos. O valor das moedas que José foi vendido para os ismaelitas é o mesmo valor que Judas vendeu Jesus para os religiosos. Então, dentro da tipologia bíblica, José é um exemplo quase perfeito de Cristo no Antigo Testamento. 45:5 de Gênesis, se não me falha a memória, depois de vendido, prisão, abandono, esquecimento, dado como morto pelos irmãos para o seu pai, José tem os irmãos diante dele. Meu Deus. E agora a oportunidade de se vingar por causa do deserto que passou estava diante de José. Mas olha a maturidade de José, que descobriu um manancial no meio do deserto. Peço-vos, chegai-vos a mim. Chegaram-se então, ele disse: eu sou José, vosso irmão, a quem vendestes para o Egito. Irmão, imagina a cena, versículo 5. Aleluia. Agora, pois, não vos entristeçais. Imagina a cara dos irmãos de José, irmão. Meu Deus, morreu. Imagina lá, Hilton, tu lá, do lado dos irmãos. Ei, Judá, vai morrer mesmo, hein? Agora, olha o que José falou para eles: nem vos pese aos vossos olhos por me haverdes vendido para cá. Olha o que José vai dizer: porque para a conservação da vida Deus me enviou adiante de vós. Aleluia. José estava dizendo: não foram vocês que me venderam para o Egito, não foram vocês que me mandaram para o deserto, não foram vocês que me fizeram estar onde eu estou. Foi Deus que usou o deserto para poder fazer de mim um instrumento para conservar a vida de vocês. Aná tinha a mesma oportunidade, se vingar ou dizer: Deus me levou ao deserto para descobrir manancial de águas, para saciar a sede, até mesmo daqueles que me fizeram mal. Eu estou pregando para alguém que está aqui nessa noite, passando por desertos, que Deus abrirá portas extraordinárias e fará algo sobrenatural. Só que Deus está dizendo para nós: a porta vai abrir, mas não é porta para vingança, é porta para misericórdia. A condição vai mudar, mas não é condição mudada para envergonhar quem lhe fez sofrer. Não, é para abençoar até aqueles que vos perseguiram. Eu quero orar por você que está aqui hoje.
que precisa descobrir um manancial de águas no meio do deserto. Eu quero orar por ti, meu irmão e minha irmã. E se você quer descobrir mananciais escondidos no meio dos desertos, vem aqui nesse altar hoje, mas vem derramando a tua alma diante de Deus, vem derramando tua alma diante do Senhor, e vamos orar juntos, e vamos pedir: Senhor, muda a condição, abre a porta, dai-nos graça de vivermos algo extraordinário, que contrarie até mesmo as condições que nós vivemos. Aleluia. Vem receber essa oração aqui, vem com fé, meu irmão. Se não tiver fé, não venha, mas se você crê, venha mesmo com o coração aberto, e deixe o Espírito de Deus fazer o que Ele quiser fazer. Você que está em casa, ore conosco também. A graça de Deus abrirá os teus olhos, em o nome de Jesus Cristo. Feche os teus olhos e comece a falar com Deus. Comece a falar com Deus, comece a falar com Deus. Abra a tua boca, comece a orar. Diga para o céu: abre os meus olhos, Senhor. Diga para o céu: me dá entendimento, Senhor. Diga para o Senhor: me revela o que está escondido, Senhor. Fale com Deus, levante a tua voz e fale com Ele. Levante a tua voz e fale com Ele, fale com Ele. Abra a tua boca, crente, em o nome de Jesus, e comece a falar com quem tem poder de mudar a condição, de fazer o impossível. Em o nome de Jesus Cristo, nós oramos, ó Deus, porque nós cremos e recebemos a palavra que vem de Ti. Em o nome de Jesus Cristo, estenda as Tuas mãos sobre irmãos e irmãs que estão aqui nesta noite e estão orando. Senhor, eu oro, abre os nossos olhos, dai-nos discernimento, dai-nos graça, venha o refrigério do céu em nome de Jesus, que vai descendo sobre a cabeça, sobre as costas e vai até os pés. A graça de Deus. O deserto não é eterno, o deserto não vai te matar, o deserto não vai ser o lugar aonde você irá parar, porque há um manancial aí e está chegando. Aguenta um pouquinho mais, diz o Senhor, porque em breve o manancial se revelará, em breve os teus olhos verão. Em breve haverá cura, em breve haverá salvação, em breve haverá escape, em breve haverá provisão. Adore ao Deus vivo.